Quando vou orar, sinto que meu coração se torna relutante em se aproximar de Deus. E quando está próximo Ele, então desejo muito permanecer com Ele. E por isso, muitas vezes, sou forçado em minhas orações, primeiro a implorar a Deus que tome meu coração e atraia-o para Ele mesmo em Cristo. E quando estiver ali, que o mantenha. Muitas vezes não sei o que pedir. Tal é a minha cegueira. Ou como orar, tal é a minha ignorância. Somente bendita seja a graça. O Espírito ajuda nossas fraquezas. Salmos 86, 11. Oh, as dificuldades que o coração encontra no momento de oração. Ninguém sabe quantos caminhos tolos o coração tem para fugir da presença de Deus. Quanto orgulho, se lhe é permitido expressar-se. Quanta hipocrisia na presença de outras pessoas. E quão pouca consciência há então da oração em secreto entre Deus e a alma, a menos que o espírito de súplica esteja lá para ajudar? Quando o espírito entra no coração, há oração verdadeira, mas não antes. Nona, para que a alma ore corretamente, deve ser em e com a ajuda e com o poder do Espírito, porque sem ele é impossível que um homem se expresse em oração. Quando digo é impossível para um homem expressar-se em oração sem o Espírito, quero dizer que, sem a ajuda do Espírito, é impossível que o coração, de modo sincero, consciente e afetuoso, se derrame para Deus com aqueles suspiros e gemidos que devem sair de uma alma que verdadeiramente ora. Quando se trata de oração, não é a boca a primeira que deve ser considerada, mas se o coração está tão cheio de afeto e fervor na oração a Deus, que é impossível expressar seus sentimentos e desejos. Quando os desejos de um homem são tão intensos, numerosos e poderosos, que todas as palavras, lágrimas e gemidos que procedem do coração não são suficientes para expressá-los, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. É uma oração pobre aquela que é e só pode ser expressa em muitas palavras. O homem que realmente ora jamais poderá expressar com a boca ou apenas os desejos inefáveis, sentimentos, afeições e anelos que subiram ao Senhor naquela oração. As melhores orações muitas vezes contêm mais gemidos do que palavras, e as palavras que elas contêm são uma representação insuficiente e superficial do coração, da vida e do espírito dessa oração. Você não encontra nenhuma palavra da oração que Moisés fez quando estava saindo do Egito e foi perseguido por Faraó. E ainda assim sabemos que ele tocou o céu novamente com seu clamor. Êxodo 14, 15. Clamores produzidos pelos indescritíveis, inescrutáveis gemidos da sua alma, em e com o Espírito. Deus é o Deus dos espíritos e seus olhos olham para além de qualquer dever exterior que seja. Eu duvido que tenham esse detalhe em conta aqueles que pretendem ser considerados como um povo de oração. 1 Samuel 16, 7. Quanto mais um homem se aproxima da perfeição na obediência de uma obra ordenada por Deus e de acordo com sua vontade, tanto mais encontra que é difícil executá-la. E a razão disso é porque homem como homem não é capaz de executá-la. Empenho na oração, como mencionado acima, não é apenas um dever, mas um dos deveres mais eminentes e, portanto, mais difíceis. Bem sabia Paulo o que estava dizendo quando escreveu: Orarei com o Espírito, 1 Coríntios 14, 15. Ele sabia muito bem que não era o que os outros escreveram ou disseram que poderia fazer dele um homem de oração. Somente o Espírito poderia fazê-lo. 10ª. Deve ser com o Espírito, pois do contrário haverá falha no ato em si, o que ocasionará um fracasso na perseverança na oração.
A oração é uma ordenança de Deus que deve ser praticada pela alma por todo o tempo em que ela se encontra do lado de cada glória. Mas, como eu disse antes, se não é possível para um homem elevar o coração a Deus em oração, tampouco é possível mantê-lo ali sem a ajuda do Espírito. E sendo assim, para que persevere por um tempo orando a Deus, é necessário que seja com o Espírito. Cristo nos diz que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:41. E também nos diz qual é a definição de um hipócrita. Ele não persevera em oração sob quaisquer circunstância, ou se o faz, não é com o poder, ou seja, sem o espírito da verdadeira oração, mas somente de modo formal e por pretexto. Jó 27:10 e Mateus 23:14. Uma das coisas mais fáceis é decair da experiência do poder para a formalidade, mas elevar-se para a vida, espírito e poder ao praticar um dever, especialmente se tratando da oração, é uma das coisas mais difíceis. Essa é uma obra tal que um homem sem a ajuda do Espírito não pode orar nem uma única vez sequer, e muito menos perseverar em oração sem estar em um doce espírito de oração. E então, ao orar, fazer com que suas orações subam aos ouvidos do Senhor Deus dos Exércitos. Jacó não só começou a orar, mas perseverou. Não te deixarei ir se não me abençoares. Gênesis 32:26. O mesmo foi feito pelos outros piedosos. Oséias 12:4. Mas isso não poderia ser feito sem o espírito de oração. É pelo espírito que temos acesso ao Pai. Efésios 2:18. Outro caso notável se encontra em Judas, quando ele exorta os santos, através do juízo de Deus sobre os ímpios, a estar firmes e perseverar na fé do Evangelho. Como excelente maneira de fazer isso, sem a qual sabia que jamais poderiam fazê-lo, disse: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 20. É como se ele tivesse dito: Irmãos, assim como a vida eterna é dada somente para os que perseveram até o fim, assim também vocês não podem perseverar até o fim, a menos que prossigais, orando no Espírito. A grande fraude com que o diabo e o anticristo enganam o mundo consiste em fazer que ele continue apenas na formalidade de qualquer dever, que sejam apenas formais ao pregar, ao ouvir, ao orar, etc. Esses são aqueles que têm uma forma de piedade, mas negam o poder dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 3:5. Capítulo 3. Orando com o Espírito e com o entendimento. O apóstolo faz uma clara distinção entre orar com o Espírito e orar com o Espírito e com o entendimento. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. 1 Coríntios 14:15. Essa distinção foi feita porque os coríntios não observaram que tudo quanto faziam deveria ser feito para edificação própria e também das outras pessoas, mas eles estavam fazendo as coisas para a sua própria glória. Eu penso o seguinte: muitos deles tinham dons extraordinários, como falar em línguas diferentes, etc. E por isso passaram a olhar mais para os dons do que para a edificação dos irmãos. Esse foi o motivo pelo qual Paulo lhes escreveu esse capítulo, para fazê-los entender que, embora os dons extraordinários fossem excelentes, a edificação da igreja era mais excelente ainda. Pois o apóstolo diz: Porque, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento e o dos outros fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. 1 Coríntios 14, versículos 3, 4, 12
19, 24, 25. É, pois, conveniente que tanto o entendimento como o coração e os lábios participem na oração. Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. O que é feito com o entendimento é feito de maneira mais eficiente, consciente e sincera do que aquilo que é feito sem entendimento, como mostrarei mais adiante. Isso foi o que fez o apóstolo rogar pelos colossenses, para que Deus os enchesse do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Colossenses 1:9. E pelos Efésios, para que Deus lhes desse o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Efésios 1, 17 e 18. E também pelos Filipenses, que o seu amor abundasse mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Filipenses 1:9. É bom para o homem possuir um conhecimento adequado de tudo o que empreende, seja secular ou espiritual, e, portanto, e com maior razão, devem desejar isso todos os que aspiram ser pessoas de oração. Ao falar mais sobre isso, mostrarei a você o que é orar com entendimento. Entendimento significa falar em nossa própria língua materna e também, experimentalmente, deixarei de lado o primeiro e me ocuparei somente com o outro. Para fazer orações corretamente, é preciso que haja um entendimento sadio e espiritual em todos os que oram a Deus. Orar com entendimento é orar sendo instruído pelo Espírito sobre a necessidade daquilo que a alma há de pedir. Embora um homem necessite sobremaneira de perdão dos pecados e da libertação da ira vindoura, se ele não entende essas coisas, não as desejará de modo algum, ou sentirá tanta indiferença e mornidão em seus desejos por elas, que Deus aborrecerá até mesmo sua atitude de espírito de pedir essas coisas. Isso foi o que aconteceu com a igreja dos Laodicenses. Lhes faltava conhecimento ou entendimento espiritual. Eles não sabiam que eram pobres, miseráveis, cegos e nus. Por causa disso, todos os que faziam era considerado por Cristo como uma abominação, a tal ponto que ele ameaçou vomitá-los de sua boca. Apocalipse 3, 16 e 17. Os homens que não possuem entendimento podem recitar as mesmas palavras em oração que aqueles que o possuem. Mas como há entendimento em um e não no outro, que diferença há quando eles dizem as mesmas palavras? Um fala com entendimento espiritual, o outro apenas pronuncia palavras e nada mais. O entendimento espiritual percebe no coração de Deus a predisposição e boa vontade para dar à alma aquelas coisas que necessita. Por isso, Davi poderia até mesmo supor os pensamentos de Deus para com ele. Salmos 45. E o mesmo ocorreu com a mulher cananeia. Pela fé e por um correto entendimento, ele discernia por trás da severa atitude de Cristo a ternura e o desejo de ajudá-la que havia em seu coração. Isso a fez ser veemente e fervorosa, ainda mais constante, até que chegou a desfrutar da misericórdia que necessitava. Mateus 15, de 22 a 28. Não há nada que induza tanto a alma a buscar a Deus e a clamar por perdão, quanto o entendimento de que no coração de Deus há o desejo de salvar os pecadores. Se um homem visse uma pérola de grande valor oculta no barro, passaria de largo sem se preocupar, por não entender o seu valor. Mas uma vez que a percebesse, ele arriscaria até mesmo seu pescoço para obtê-la. Assim ocorre com as almas no que diz respeito às coisas de Deus. Uma vez que chegaram a entender o seu valor, seu coração e todo o poder de sua alma correm atrás delas e não cessam de clamar até que as obtenham. Os dois homens cegos do Evangelho
sabendo certamente que Jesus que passava por ali podia e queria curar as enfermidades que os afligiam, clamaram. E ao verem-se repelidos, clamaram com mais força ainda. Mateus 20, de 29 a 31. Uma vez que o entendimento tem sido espiritualmente iluminado, descobrimos como a alma deve se aproximar de Deus. E isso serve de grande encorajamento. A miserável alma é semelhante a alguém que tem uma obra a cumprir, e se não a fizer, correrá grande perigo. Mas também, se conseguir fazê-la, grande é a vantagem. Mas ela não sabe como começar, nem como prosseguir. E então, em meio ao desencorajamento, abandona tudo e corre o risco. O entendimento iluminado vê nas promessas de Deus suficiente generosidade para sentir-se encorajado a orar, o que lhe acrescenta força sobre força. Quando os homens prometem certas coisas a outras que as desejam, isso se constitui em um motivo de encorajamento para aqueles que conhecem tais promessas. O mesmo ocorre com aqueles que conhecem as promessas de Deus. Elas encorajam aquelas que desejam o que é prometido nelas. E chegamos ao final de mais essa parte do livro. Se inscreva no canal, já deixa o seu like, o seu comentário e compartilha com os amigos. Só li verdades, sempre ecoando a mensagem do Rei. Deus abençoe a sua vida.